sou Jô Tonizer, bem-vindo ao meu canal e na aula de hoje nós vamos costurar este lindo porta-documentos ou também conhecido como capa para caderneta de vacinação. Um produto fácil de confeccionar, versátil, fácil de produzir, extremamente vendável, afinal qual é a mãe que não gosta de proteger um documento tão utilizado como a capa para caderneta, né? Lembrando que ele pode ser usado também para outras funções, bem como capa livro, capa porta-bíblia, a gente pode usar ele também como capa passaporte. Basta você redimensionar, mudar as medidas e colocar ele para diversos segmentos aí, tá bem? Então vamos lá, vamos costurar. Olha só, para a gente começar o nosso porta-documentos hoje, a gente vai precisar de tecido externo, forro, zíper e cursor, tá bem? Plástico cristal, se você tiver, se não pode ser tela vôlei ou pode ser o mesmo material aqui do tecido externo. Esse que eu tô usando hoje é o sintético Lotus, lá do nosso parceiro Sintético São Luís, tá bom? Para adiantar, eu já fiz o nosso matelacê, também já bordei o nome da bebê que a cliente pediu e já inseri a nossa etiqueta plaquinha, essa que é lá da Bravos Etiquetas, tá joia? As medidas estão todas aqui abaixo na descrição do vídeo, tá ok? Eu estruturei com espuma, usei um TNT bem fininho na cor aleatória que eu já tinha aqui no ateliê, só para essa espuminha não agarrar na máquina. Você pode usar outro material também para estruturar. Feito isso, então já cortei nas medidas que a Jo passou, já fiz o meu matelacê ou quilting, já bordei, já inseri minha etiqueta, a gente já vai para o processo de montagem. E a gente vai partir para o quê? Os bolsos internos do nosso porta-documentos. É importante dizer que aqui eu tô usando apenas um material sintético, tá? Apenas um externo, que é esse aqui. Eu não vou fazer outras composições, não vou casar materiais. Então, eu vou simplificar os bolsos. Aqui eu deixei um bolso pronto, tá? Vai ser onde a gente vai encaixar a capa da nossa caderneta de vacinação, ou nosso documento ali. E aí, como eu não vou fazer um sintético de composição, eu não vou colocar viés aqui. Isso diminui costura, volume na hora de fechar, isso diminui cortes. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar o nosso sintético, o nosso forro, colocar direito com direito, passar uma costura e rebater. Todas as costuras que eu estou fazendo aqui, eu estou utilizando largura de calcador. Fiz isso, eu jogo o meu forro pro lado direito, rebato aqui, fazendo a costura em cima do forro. E depois eu dobro aqui para fazer o rebatido do sintético. Por que essa costurinha? Porque isso me ajuda a sentar o sintético ali. Então, a gente otimizou tempo, costura, material, várias situações ali. E a gente tem duas laterais, certo? E em uma delas eu vou deixar simples, só assim, vai ser onde a gente vai encaixar o documento de vacinação. Reserva. A outra, eu vou pegar um pedacinho de plástico cristal, tá bem? Na mesma altura do meu bolso, porém com 2 centímetros a menos aqui, e vou fazer uns detalhezinhos de acabamento nele. Pra quê? Isso aqui, o meu objetivo é colocar cartão do plano de saúde, o documento de identidade do bebê, documentos nesse tipo. Então, o que que eu faço? Eu pego o meu plástico e eu marco o meio nas duas laterais. Aqui eu fiz isso ó, com pique, já tá feito isso nas duas laterais. Pra quê? Vou localizar o meio. Feito isso, eu vou pegar uma fitinha, olha, como eu fiz a mochila para essa cliente, eu tenho várias tirinhas de sobra ali. Se não, você pode cortar, por exemplo, essa do meio com 1 centímetro de largura e essa aqui ela está com 2,5 de largura, porque eu já tinha pronta, se não, use essas medidas ou a medida que você achar mais adequado. O que que eu vou fazer para esse aqui? Podemos usar a colinha de contato, passa aqui no sintético, passa aqui no material e gruda ela, mas para ser mais rápido pro vídeo, eu vou usar a instantânea, tá? Muito cuidado, porque essa é aquela que queima o dedinho. Eu vou usar ele para espalhar, vou colocar rente aqui, por isso eu fiz os piques, ó, para me dar direção. Então ela tá bem alinhadinha. Já colei. Corto aqui este excesso. Feito isso, a gente vai fazer o que? Agora a gente dobra esse nosso viés, porque eu vou costurar no plástico. Pode martelar ele todinho para ele ficar bem vincado.
A gente dobra bem o nosso viés, vinca ele e para isso pode usar um martelinho, ó. Vincamos bem o nosso sintético, tá? E agora a gente faz o quê? Passa uma costurinha aqui, ó, na lateral dele. Agora eu vou pegar o meu bolso, tá? Imagina o meu porta-documentos aberto. Eu vou querer que o quê? Ele esteja deste lado ou deste lado. Tanto faz, você escolhe. Agora eu vou colocar ele aqui bem alinhado. Detalhe, sem pegar o forro embaixo, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma costurinha aqui, ó. Como ele tem 1 centímetro de largura, eu vou subir uma costurinha, faço 2 pontinhos e desço outra costurinha. Porque aí eu fixo com 2 costuras esse plástico. Vou desligar o retrocesso, tá? Pra não mastigar o plástico. E eu vou ficar com 2 costurinhas em cima do sintético para depois no plástico, para fixar aqui. Isso vai evitar que ele acabe rasgando com o tempo. Então está feito o nosso bolsinho interno. Agora a gente volta aqui para o nosso forrinho. Tá aqui o nosso forro. Ele tá na largura e na altura da minha face frontal, desse aqui. A única coisa que eu não fiz foi cortar as laterais, tá bom? Eu peguei um pedaço que eu já tinha ali, ó, esse aqui tá um pouquinho arredondado. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui, ó, bem na lateralzinha do nosso forro, esse aqui, este de cima. O meu outro bolsinho aqui também. Ai, Jo, está na medida, mas a Jo é a louca das medidas. O que ela faz? Ela confere para ver se isso tá batendo, ó. Tá rente aqui, está. Tá rente aqui, tá? Não tá sobrando, os bolsos não estão sobrando para ter que tirar deles depois, também não tá faltando. Então, eu posso fazer o quê? Fixar esses bolsos aqui no meu forro. Fixei. O que a gente faz agora? A gente vai prender esses dois aqui, ó, ok? E é assim mesmo, avesso com avesso. Fiz isso. Agora a gente vai fixar as duas. Aqui, eu não sei se eu tô fazendo a curva bem certinho, eu tô mais ou menos sentindo na mão e passando a costurinha, tá? Mas eu gosto de fazer por cima, porque aqui como tá alto, tá grossinho do nosso matelacê, corre o risco de dar uma torcidinha nele. Ele para baixo, isso não acontece por quê? Porque embaixo a gente tem a tração da máquina, os dentinhos. Feito isso, agora a gente refila todo esse forrinho aqui. Vamos lá, então a gente já refilou aqui todo o nosso porta-documentos. E a gente tem que fazer uma conferência, ver se os cantos estão batendo. Eu gosto de colocar o clipes aqui, ó. Estão bem certinho encaixados. Clipe, clipe. E a gente vê se os bolsos ali, ó, bateram, estão juntinhos. A gente encontra o meio aqui. No outro lado, redondinho, redondinho, ali, ó. Os bolsos bateram, a gente marca o meio, certo? Porque esses meios vão ser fundamentais agora no próximo passo, que é o quê? O nosso zíper. Para este, a gente vai usar o zíper de metro, tá? E aí você vê o diâmetro do teu porta-documentos aí, que ele dá mais ou menos 1,15 m, porque a gente precisa de uma certa sobra para depois colocar o cursor. Aqui onde a gente tem o meio na parte inferior, nós vamos fazer uma marcação a partir daquele meio. Então, o meu meio tá aqui, eu vou descontar 1 centímetro, aqui ó, é o meu meio, 1,5 cm.
para um lado e 1,5 centímetro para o outro. O que são esses 3 centímetros? É a largura do meu zíper, ó. Você precisa primeiro confirmar, né? Aliás, esse tem 3,5, então nem seria 1,5, ó. 1,75 para cada lado. É aí que vai começar e terminar o nosso zíper. Como eu sei que o meu zíper já está bem na medida, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma conferida antes para saber se eu tenho realmente uns 5 centímetros de sobra para eu deixar lá no final, que é o ideal para a gente passar o cursor confortavelmente, tá? Mas eu sei que esse meu tá bem na medida, olha. Então, eu teria só uns 2 de sobra, não posso deixar mais que isso. 2, exatamente. É isso que eu vou fazer, 2 centímetros apenas, mas deixem mais, tá, gente? Um pouquinho mais confortável, deixe uns 5 centímetros, pelo menos. Lembrando que a gente trabalha com um lado só, o outro a gente pode guardar para usar em outra peça. Nessa aqui a gente usa um pedacinho só. Essa marcação da sobra, esse 2, é onde eu vou começar a minha costura. Exatamente aqui que eu vou começar. Detalhe, zíper para cima, tá? Carrinho do zíper para cima. Avesso do zíper com o nosso forro aqui. E exatamente nesse ponto eu vou iniciar. Costura bem na beiradinha, uma costurinha de segurança apenas para fixar esse zíper. Cheguei aqui na parte de cima, né? Ó, aqui tá o meu bordado, esse aqui é o lado de cima. Então, eu vou aproveitar e já vou inserir junto aqui, ó, a minha etiquetinha com mais informações, tá? Agora, eu tô vendo onde tá chegando a minha marquinha do 1,75 aqui, ó, do outro lado. Eu vou colocar esse alfinetinho pra eu respeitar essa marquinha, eu costurar até ali, ok? Então, essa aqui foi a sobrinha que a Jo deixou pro zíper, olha só. Vai ficar muito, muito, muito na estica, mas vai fechar certinho, vai dar exatamente o espaço do cursor que eu vou usar um pingentinho, vai ficar muito lindo ali. Tá, ok? Deixem um pouquinho mais confortável, porque eu só tinha esse pedaço nessa cor e eu quis aproveitar ele porque as outras peças da cliente também são desta cor. Fiz isso, Jo, qual é o processo? Agora a gente puxa esse zíper aqui pra cima, tá? Não pode costurar ele e a gente vai começar a pregar o nosso viés. O que eu fiz? Prendi as minhas pontinhas do zíper com fita crepe para que eu não corra o risco de costurar elas juntas, tá bem? O que acontece? Mesmo que esteja grande o zíper, faça isso, trave ele para não correr esse risco. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar uma tirinha de sintético ou do material de composição que você está utilizando aqui no teu porta-documentos e vai começar a pregar do lado direito e fechar pelo lado avesso, tá ok? E você escolhe um ponto aqui da sua capa para iniciar e terminar. Eu vou fazer aqui, ó, pela parte das costas, aqui na parte de baixo, que é onde menos chama atenção para a cliente. Vou fazer aqui, ó, vou procurar não pegar em cima dessas costuras aqui, que já tem volume, e vou fazer aqui, ó, entre o meio e o bolso. Largura do calcador, tá bem? Para esse sintético, largurinha do calcador, o viés é de 2,5 centímetros. Para vocês verem que não pode costurar o zíper, ó, nas curvas. Por que a gente fez aquela costurinha bem à beira antes? Para que ele criasse isso aqui, né? Esse vinco aqui, para ele não pegar. Agora a gente vai abrir um pouquinho o calcador, ó, tem que cuidar para não pegar o zíper na costura, tá? Eu vou virar a câmera para vocês verem. Vendo essa curvinha do zíper? É isso aqui que a gente tem que cuidar para não acabar costurando o zíper junto. Para isso, a gente vai sempre conferindo se ele tá lá para dentro. A gente pode usar o agulhão, a chave de fenda, o descosturador, o que tiver em mãos, porque, ó, vou erguer o calcador, virar o meu sintético e vou apoiando aqui e vou conferindo o meu zíper lá embaixo.
Olha que interessante, de costurar, como a ponta é muito curtinha, acabou escapando, ó. Minha fita crepe saiu. Então eu sei que saiu, vou ficar muito atenta a hora que eu chegar aqui para não costurar o meu zíper reto. Ó, aqui eu comecei o nosso viés, eu virei uma pontinha bem estreitinha, tá vendo? Dando continuidade à costurinha, bem certinho. Agora que a gente faz, dá um pinguinho de colinha instantânea para quando a gente for virar para rebater, ele não fazer justamente isso, ó, para que ele fique todo alinhado. Aí ele ficou, olha, com 1 milímetro de diferença. A gente vem aqui e refila essa pontinha. E aí fica bem bonitinho o nosso acabamento. Isso é fundamental para ter um ótimo acabamento. O que que a gente faz agora? A gente vai virar esse viés todinho. Se quiser, você pode martelar ele para deixar ele bem vincado, bem lindo, porque a gente está trabalhando com sintético. E é só virar e rebater ele inteirinho, ó. Conforme a gente vira direitinho ele já dá na medida. E o segredo para que ele fique casadinho, batendo em cima e embaixo a costura, aqui essa primeira costura é onde a gente fixou o zíper, correto? A segunda costura é onde nós passamos o viés, que é essa costura aqui. Então, se a gente vira ele, tomba ele aqui e deixa bem certinho rente essa costura, a gente vai fazer a costurinha aqui na largurinha do calcador, né? Ele vai pegar em cima. Isso é o resultado de costura em cima e costura embaixo. Vou colocar a cola de contato, tá? Como a gente tá trabalhando com sintético, eu vou passar a colinha de contato todo ao redor aqui, todo ao redor aqui do nosso zíper, dobro ela, espero secar, dobro ela e então rebato a costura para vocês verem o nosso porta-documentos bem lindo, prontinho. Então, por onde a gente vai começar a nossa costura? A gente vai começar lá pela nossa emenda. Uma dica muito legal, muito importante é, se você tiver com a sua máquina, com a tensão aqui bem apertada, aumenta um pouquinho, tá? Para não mastigar o sintético com os dentinhos ali, tá ok? E mais um detalhe, eu vou fazer por cima a nossa costura e não por baixo, tá? Ou seja, vou fazer pelo lado externo dela.
nosso acabamento ficar impecável. Ali, a nossa emendinha, como a nossa cliente merece, assim como a gente gostaria de receber um produto. Vamos passar o cursor? Aí, então vamos finalizar o nosso porta-documentos. Agora a gente precisa colocar o nosso cursor. Esse que eu vou estar com um pouquinho de dificuldade, né? Afinal tem muito pouco zíper. A gente precisaria de pelo menos 5 centímetros, eu tô com 2 centímetros aqui. Aí, coloquei, olha, deu na estica, na medidinha. O que que a gente vai fazer agora? Como ele tá muito curto, eu vou fazer uma ponteirinha maior pra ele, tá? Vou passar uma costurinha primeiro pra fixar e depois eu virar, rebater o acabamento. Então é isso, gente, nosso porta-documentos, porta-caderneta de vacinação ficou pronto, olha só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, então deixe o seu like, clique no sininho, não deixe de acompanhar os próximos vídeos aqui no canal. E quando eu falava durante a aula que eu precisava combinar os produtos, vejam só, que luxo! Olha isso, porque a mamãe já havia pedido uma mochila, a gente já tinha produzido, e também ela vai levar de presente essa linda necessaire com zíper embutido, a qual também temos vídeo aqui no canal ensinando, tá bom? Então deixa o seu like, um beijo da Jo, até o próximo vídeo.